Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é uma aula de língua portuguesa, lá da página 79 da nossa apostila do primeiro bimestre, atividades a mais. Essas atividades, elas são um resumo do que nós aprendemos ao longo do primeiro bimestre, tá bom? Então, número 1, complete as palavras a seguir com E ou I. Depois explique como descobriu as letras corretas para completar as palavras. Então, vamos ler. Cotonete, chiclete, abacaxi, amizade, sanduíche e colibri. Embaixo aí nessas linhas vocês vão explicar como descobriram as letras corretas, tá? Número 2. Essa atividade aqui, ela é uma atividade referente ao conteúdo de encontro vocálico, tá bom? O encontro das vogais. Na frase a seguir, há uma palavra em que apresenta, ao mesmo tempo, um ditongo e um hiato. Destaque esta palavra. Então, vocês vão circular a palavra que tem um ditongo e um hiato na mesma palavra. Tá bom, pessoal? Número 3. No quadro abaixo estão escondidos 7 nomes de pessoas que apresentam encontros consonantais. Encontre-os e pinte-os. Então, pessoal, na 2 era encontro vocálico e agora na 3 é encontro consonantal, o encontro das consoantes, tá bom? Então, vocês vão procurar aqui no diagrama 7 nomes com os encontros consonantais. E depois vocês vão escrever os nomes nos lugares indicados abaixo, de acordo com os encontros presentes neles. Então, os encontros são BR, TR, CL, GR, DR e FR, tá bom? Próxima página, 80. Letra B. Agora, identifique e escreva os nomes que também apresentam encontro vocálico. Então, aí vocês vão escrever os nomes que apresentam encontro de vogais. Letra C. Faça a separação silábica dos nomes que você usou para responder ao item B, classificando-os como ditongo e hiato. Então, vocês vão pegar esses nomes lá da letra B e vão fazer a separação das sílabas e classificá-las como ditongo ou hiato. Lembrando que o ditongo é o encontro vocálico em que as duas vogais ficam juntas na mesma sílaba, e hiato é quando as duas vogais ficam em sílabas separadas, em sílabas diferentes. Número 4. Responda às adivinhas e descubra palavras com dígrafos. Em seguida, circule-os. Então, essa atividade aqui é uma atividade referente aos dígrafos. Então, lembrando que o dígrafo é uma sequência de 2 letras que forma um único som. Nos dígrafos, cada letra perde sua unidade sonora, uma vez que a sequência de 2 letras representa apenas um fonema. Então, no dígrafo há apenas um único som, tá? Então, os dígrafos são CH, RR, SS, LH, NH, SC, SC cedilha, XC, XS, QU e GU. Lembrando que esse GU não é o GU de, por exemplo, do nome Gustavo, porque no nome Gustavo nós temos os 2 fonemas, tanto do G quanto do U. Já o GU do dígrafo é diferente, ele apresenta somente um único som, no caso de guitarra, no caso de guerra, por exemplo, tá? Então, vocês vão, ver se vocês descobrem as adivinhas. Se vocês não encontrarem as adivinhas, não saberem, pode procurar no Google, tá? Então, o que é? Que apaga, mas não é luz.
O que é que quanto mais enxuga, mais molhada fica? O que é que corre a casa inteira e se esconde atrás da porta? O que é que cai em pé e corre deitada? O que é que tem cabeça sem ser gente e tem dente sem ter boca? O que é que é cego, surdo e mudo, mas sempre diz a verdade? Próxima página, 81, número 5. Leia os poemas a seguir. Poema A. Claro e escuro. Bebê morcego tem medo do claro, só dorme na lua apagada e estrelas caladas piscando no céu. Poema B. Barulhinhos noturnos. O cri-cri dos grilos são pedacinhos de noite que teimam em não dormir antes de mim. Poema C. Vagalume. Vagalume acende e apaga, pisca, pisca, pisca. Se eu separar as sílabas vagalume, a noite fica vaga e o lume apaga, apaga. Então, pessoal, esse conteúdo aqui, esses poemas, eles são referentes à figura de linguagem onomatopeia. Então, o que seria as onomatopeias? A onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais. Eles podem ser sons de objetos, de pessoas ou de animais. Esse recurso são muito usados na literatura e nas histórias em quadrinhos. Agora, responda as questões abaixo. Letra A. De qual poema você mais gostou? Então, é pessoal, essa resposta. Letra B. Qual é o assunto abordado em cada poema? Então, vocês vão colocar o assunto referente ao poema A, ao poema B e ao poema C. Letra C. Qual dos poemas apresenta uma onomatopeia, ou seja, uma palavra que representa um som? Escreva-o abaixo, tá? Então, aqui vocês vão escrever os poemas em que apresentam essas onomatopeias, tá bom? Essa figura de linguagem que representa os fonemas que imitam os sons de animais, de pessoas, de objetos. Letra D. Quais poemas são formados por mais de uma estrofe? Letra E. Dos poemas formados por duas estrofes, qual deles apresenta mais versos, ou seja, mais linhas? Próxima página, 83, número 6. Você sabe o que significa ser um peixe fora d'água? Então, vocês podem perguntar aí na casa de vocês, para o pai, para a mãe, para algum amigo, o que é ser um peixe fora d'água, tá bom? E depois vamos fazer a leitura do texto abaixo. Um peixe fora d'água. Jonas estava até sentindo dores no pescoço de tanto olhar para o alto. Naquela cidade não havia casas baixas, era prédio atrás de prédio, um arranha-céu depois do outro. Sua avó tinha dito que até mesmo um trem mais rápido que o trem mais rápido que passava por São Joaquim corria por debaixo da terra naquela cidade nova. Ele só não se lembrava o nome do trem. Retrô? Vitrô? Ah, São Joaquim, que cidade linda! Havia uma praça no centro da cidade e nela ficava o coreto vermelho, em que todo domingo acontecia a apresentação da banda. Ali bem perto estava a agência dos Correios, a delegacia, a escola, a farmácia do seu Norberto, a casa da Sofia, a casa do senhor Chico Sá, a casa do Luiz do Açougue e a casa da Bum. As lembranças da cidade querida de Jonas
foram interrompidas por um homem apressado que esbarrou no garoto. Atenção, filho, aqui é São Paulo, disse a mãe de Jonas, apertando com mais força a mão do filho e andando mais depressa. Eu sei, mamãe, eu sei. Jonas pensou que talvez aquele homem fosse um super-herói disfarçado e que ele estivesse com pressa para salvar alguém indefeso, necessitando de ajuda. O homem entraria em uma das inúmeras portas daquela avenida e, sem que ninguém percebesse, sairia com seus trajes especiais e bum! Dessa vez foi uma menina, vidrada no seu celular, que atropelou Jonas. Jonas, olhe para frente, aqui é São Paulo, ralhou a mãe mais uma vez. Jonas até pensou em explicar que quem não olhou para frente foi a menina, mas apenas concordou. Eu sei, mamãe, eu sei. Aquela menina deveria ser uma pequena espiã, mandando para o chefe as últimas atualizações de sua missão ultra secreta. Jonas pensou nisso e riu sozinho. Aqui é São Paulo, mamãe. E agora a gente mora aqui. Vai ser sensacional, disse o garoto inesperadamente. Eu sei, meu bem, eu sei, concordou a mãe com um sorriso amoroso. São Paulo era muito diferente de São Joaquim, muito. Mas Jonas colocou na cabeça que iria descobrir todos os segredos daquela cidade. Ele desviaria dos apressadinhos, tomaria cuidado com as pessoas que não desgrudavam os olhos do celular e até aprenderia a andar no metrô, sim, era metrô o nome daquele trem que andava por debaixo das ruas. E Jonas também queria aprender muitas outras coisas, falar inglês, andar de skate e até nadar. Ele poderia ser um peixe fora d'água na cidade grande, mas jamais seria um dentro das piscinas. Muito menos nos rios calmos de São Joaquim, cidade querida, cujas memórias o menino aprenderia a guardar no coração e cuja saudade ele sempre mataria nas férias escolares, quando fosse visitar o papai. Agora, responda as questões a seguir. Letra A. Por que o garoto do texto estava sentindo até dores no pescoço? Letra B. A história que você leu conta a história de um menino que mudou para uma cidade pequena, para São Paulo, ou de um menino que viajou para fora do país? Então, vocês vão assinalar a resposta correta. Letra C. Qual o nome da cidade que estava nas lembranças de Jonas? Vocês vão escrever aí. Próxima página, 85. Letra D. As lembranças do menino foram interrompidas por 2 vezes consecutivas, ou seja, 2 vezes uma seguida da outra. Quais personagens interromperam as lembranças do menino? Vocês vão escrever aí. Letra E. Para Jonas, o homem e a menina que atrapalharam suas lembranças eram, na verdade, um super-herói e uma pequena espiã? Ou um carteiro e uma nadadora? Vocês vão assinalar a resposta correta. Letra F. Leiam um trecho do texto. Atenção, filho, aqui é São Paulo, disse a mãe de Jonas, apertando com mais força a mão do filho e andando mais depressa. Para você, por que a mãe de Jonas falava para ele ter atenção que eles estavam em São Paulo? Então, você vai escrever aí com as palavras de vocês. Como você deve ter descoberto, a expressão sentir-se um peixe fora d'água significa não se encaixar em um determinado lugar
e ou situação. Na língua portuguesa, há muitas outras expressões que contêm a palavra água, como ser claro como água, significa estar evidente, estar claro. Ter bebido água de chocalho, que significa falar em excesso. Beber água de batata, quer dizer, água de batata somente. Café muito fraco. Sabendo disso, responda às atividades propostas na próxima página. Página 86, número 7. Leia as frases abaixo e sublinhe o significado que corresponde a cada expressão em destaque. Sou sua amiga até debaixo d'água. Então, esse até debaixo d'água, ele significa mergulhar bem fundo, ele significa em qualquer situação, ou significa sair disfarçadamente. Então, vocês vão sublinhar, passar um traço embaixo da frase que significa sou sua amiga até debaixo d'água. Próxima. Muitas pessoas têm o costume de fazer tempestade em copo d'água. Então, fazer tempestade em copo d'água significa chacoalhar o copo d'água antes de beber? Ou apenas tomar água muito gelada? Ou exagerar determinado assunto ou questão. Então, vocês vão sublinhar, passar um traço embaixo da frase que significar fazer tempestade em copo d'água. Número 8. Complete as frases com as expressões adequadas em cada situação. Então, nós temos aí querer sombra e água fresca, dar água na boca, muita água passará por debaixo da ponte e dar com os burros n'água. Então, letra A. Tia Cecília fez uma sobremesa de... Então, vocês vão colocar aí qual a expressão que dá certo com essa frase. Letra B. Chico pensa que é muito esperto, porém um dia ele também vai completar com uma dessas expressões do quadro. C. Nas minhas férias não vou fazer nada, só vou... Letra D. Vovó disse para Aninha não se preocupar, pois... Então, vocês vão aqui completar essas frases com as expressões para cada situação. Ok? Então, essa foi a nossa atividade de língua portuguesa de hoje. Tá? Qualquer dúvida, podem me procurar. Um beijo!